Meu nome é Zenaide. Falarei um pouquinho sobre o significado das palavras, porque é um tema muito amplo, então vou tentar passar um pouquinho de informação para que você compreenda sobre o que é que se trata esse assunto, né? O próprio nome já diz, o significado da palavra. Lembrando que a palavra ela pode ter, dentro de um contexto, vários significados. Então eu tenho a denotação, eu tenho a conotação, eu tenho polissemia. Dependendo da posição da palavra na frase, eu posso ter uma ambiguidade. Aí eu não passei a informação que eu queria ter passado, porque a posição foi errada, né? Deixa eu ver se eu lembro um exemplo que falava assim: precisa-se de funcionária. Um cara colocou um anúncio no jornal e assim, precisa-se de alguém que ordenhe vaca e secretária. Isso. Colocou desse jeito. Então, na verdade, ele estava precisando de alguém que fizesse a ordenha e de uma secretária. Só que do jeito que ele colocou, a vaca será ordenhada e a secretária. Por quê? Erro de colocação da palavra. Gerou uma ambiguidade, consequentemente, um mal-entendido. Então, porque apesar de eu saber o significado, eu tenho que ver onde a palavra tem que ir, né? Na língua inglesa, você vê que o adjetivo vem antes do substantivo. Na língua portuguesa, dependendo do sentido que eu queira dar, mesmo o significado não mudando, eu posso mudar o sentido da frase. Por exemplo, se eu falar, ele é um alto empresário, ele é um empresário alto. O significado de alto é o mesmo, né? A-L-T-O. Eu escrevo do mesmo jeito. Só que dentro do contexto, autoempresário, você já pensa assim, que no ramo dele, ele apresenta um grande destaque, né? Agora, se eu falar que ele é um empresário alto, já estou me referindo à estatura. Então, eu usei a palavra normal, a mesma palavra, só que ao inverter, ao colocar o adjetivo antes do substantivo ou depois, há uma mudança no significado do parágrafo, do texto. Então, a gente vai focar no significado da palavra, mas lembra que, mesmo eu sabendo o significado da palavra, dependendo da posição que eu a coloque, eu posso mudar o sentido do texto, do período, beleza? Então aqui, ó, quem trabalha com o significado de palavras é a semântica, tá? Porque é a sintaxe que trabalha lá com as classificações da palavra. Não precisa entender muito, tá? Mas semântica, sentido. Aí você faz essa relação, né? E aí o que eu tenho dentro desse assunto? Eu vou trabalhar com sinônimos e antônimos, que aí para vocês eu acho que é até fácil, vocês se lembram, né? Sinônimos são palavras que pertencem à mesma família. Eu posso falar casa, lar, né? O meu barraco. Tem todo um sentido, é claro que se você levar o pé da letra, lar dá um sentido mais de aconchego, né? E casa parece que é só aquela construção, mas sem pensar nisso, né? Dentro do contexto eu vou dar esse significado, mas elas são sinônimas. Todas elas me remetem à ideia de um lugar onde moro, né? Tá? E o antônimo é o antagônico. Antagônico é contrário. Então, se eu penso alto, baixo, feio, bonito, viável, inviável. E assim vai, essa é fácil. Quem entra dentro da sinonímia e antonímia, que é o nome, né? Caso apareça na sua prova um desses, mas a mesma coisa, né? Ó, sinônimo, antônimo. O que interessa é o prefixo ali. Homônimos e parônimos. Aí nesse daqui a gente vai conversar um pouquinho, porque dentro dos homônimos eu tenho os homófonos, as palavras homófonas, o mesmo som, e homógrafas, a mesma grafia. E às vezes tem as homófonas e homógrafas. Ai, cada nome, né? Mas aí eu vou deixar na tela para você olhar. Então ela vai entrar aqui. E o parônimo lembra de pares de palavras, que às vezes a gente faz confusão. Quando que é tráfego, quando que é tráfico, quando que é mandado, quando que é mandato, e aí a gente vai chegar lá, tá? Então, fácil sinônimo, não percamos muito tempo. Sinônimo, sentidos parecidos, similares. O que você puder fazer para que seu cérebro memorize. Eu gosto muito de associação, que fica mais difícil de você esquecer, mais fácil de lembrar, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Se eu falar ele bradou, ele gritou, é a mesma coisa, né? Dentro do mesmo campo semântico.
Antônimo, as que se opõem, né? Às vezes de uma maneira, se você pensar ativo e inativo, é só eu colocar o prefixo in, que já joga para o não ativo. Outras, elas trocam totalmente, né? Então, se eu pensar soberba, humildade. Então, essas palavras são antônimas. Então, uma não parece com a outra, mas justamente por ser antônimo, nem sempre vai ser com a colocação de prefixo só. Então, se eu falar moral e imoral, então se eu colocar o i, ela já virou antônimo. Sim, algumas, não todas. E aqui, dentro dos homônimos e parônimos, que a gente vai ver agora, que dependendo da pronúncia ou da grafia, a gente tem uma determinada gravação, uma determinada significação para essa palavra. O concurso dificilmente cobra a palavra quanto à sua classificação. Então ele não vai perguntar se ela é homógrafa, homófona, não. Ele vai trabalhar com ela, com a palavra, dentro de um contexto. Exemplo, o tráfego de animais é ilegal. E agora, é tráfego ou tráfico? Tráfego é de trafegar. Então, quer dizer que o trafegar dos animais é ilegal. Eles não podem andar, eles não podem ir por aí. Realmente agora está ficando meio delimitado para eles, né? Mas não é isso que provavelmente eu estou querendo dizer. Eu devo estar falando do tráfico. Lembra? Traficante. Seja de animal, seja de pessoas, seja de droga. O tráfico de animais é ilegal, tá? Mas por que é ilegal e não são ilegais? Se a senhora está falando animais. Porque o que é ilegal, os animais? Não, muito pelo contrário, eles são legais, nos dois sentidos. Né? Eles não nos machucam com intenção, diferente do humano, né? Então, a quem que eu estou me referindo? O tráfico é ilegal, né? E não a animais. Concordância verbal, tá? Então, vamos lá, os nomes. Os nomes são esses, ó. Homógrafa e homófona. Ai, se eu não lembrar lá, professora, eu duvido que eles cobrem isso, classificação. Mas vamos tentar associar, ó. Homógrafa lembra de grafia, né? E homófona lembra de fone de ouvido. Fone de ouvido é para que eu ouça. Então é o som, tá? Já vai ajudar para o nome. Mas o que é a diferença? Qual é a diferença entre elas na prática? As homógrafas são palavras iguais na escrita, na grafia. Só que na pronúncia, no som, é diferente. Olha aqui, ó. Eu não vou falar. Não vou ler, porque aí eu já vou ler diferente, né? Uma eu falo colher, oxítona. Outra eu falo colher, oxítona, né? Só que elas têm um timbre diferente. Eu tenho... Aqui é como se eu falasse colher, colher. Vamos supor, não tem acento, tá? Porque oxítona é terminado em R. Mas é como se eu falasse o som fechado, não é? Colher. Agora aqui, colher é como se eu falasse o som aberto. Não tem acento porque o oxítona é terminado em E seguida de R. Mas aí não tem acento. E não tem acento em nenhum sentido. Mas percebeu que a grafia, a homógrafa, tem a grafia igual. Só que na hora de eu ler, desde que eu saiba o contexto, né? Então, pegue a colher para mim. Não, pegue a colher para mim. Porque colher é, vamos colher, o mais correto é colherei. Mas a gente usa bastante locução verbal, né? Então, vamos colher as uvas amanhã, tá? Ele vai colher, então esse colher é de colheita. É de praticar a ação da colheita, tá? Por isso que é verbo. Agora aqui também, ó. Tem diferença na escrita? Não. Então elas têm a grafia igual. Grafia igual. Homo, esse prefixo homo, significa igual. Então agora como que eu leio? Jogo, jogo. Vou pôr o acento só para você saber, tá? Não tem. Paroxítona terminada em O, não tem acento. Então, o jogo está bom, eu jogo bem. Na de baixo, é claro que aqui... Nossa, professora, mas uma tem acento, a outra não tem. Tá, só que pensa na grafia. A grafia é igual. A diferença é que essa daqui vai ser uma paroxítona terminada em ditongo. Ela tem acento.
Essa daqui vai ser uma paroxítona terminada em A. Ela não tem acento, tá? Então eu tenho que seguir a regra da acentuação. Mas as duas são escritas do mesmo jeito. Como que eu vou saber qual é a diferença? É igual secretária e secretaria. Eu não coloquei aqui, mas é um exemplo de palavra homógrafa. Eu escrevo do mesmo jeito. Só que na hora de falar, eu falo secretária, ou então eu falo secretaria. Secretária tem acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Secretaria não tem, porque é uma paroxítona terminada em A, tá? A mesma regra aqui. Então aqui a denúncia foi feita, ele denuncia todos os amigos, tá? Isso no presente. Então aqui é um verbo, aqui é um substantivo. Como que eu vou saber a diferença, professora? Dentro de um contexto. O que o exercício pode fazer? Complete as lacunas, aí ele te dá a lacuna e te dá umas opções. Então ele dá várias lacunas e põe aquela palavrinha que faz um monte de gente cair do cavalo. Respectivamente. O que ele quer dizer com respectivamente? Se ele te der duas colunas e lá nos itens ele der duas palavras, ele quer dizer que essa palavra vai na primeira coluna, lacuna no caso, e a segunda palavra vai na segunda lacuna. Isso que é respectivamente, tá? Então cuidado com essa palavra, porque já teve bastante gente que erra porque fala, não acredito. Eu bati o olho lá, já vi qual era a certa, e aí eles invertem na opção. Então é tráfego e tráfico. Aí lá embaixo ele põe tráfico e tráfego. Aí você, não, é tráfego, tá essa daqui mesmo. E não prestou atenção na palavra respectivamente, tá? Fazendo um adendo aí. Aqui também, ó, providência e providencia. Eu gostaria que você tomasse providência, substantivo, paroxítona terminada em ditongo. E ele providencia para você, paroxítona terminada em A. Então aqui eu separo, providencia. Paroxítona terminada em ditongo não tem acento. E é um verbo. Então a grafia é igual. O som é diferente, tá? Aí muda a classe gramatical também. Homógrafa. Homófona. O que ela vai ser agora? Ela provavelmente vai ser igual na pronúncia, o inverso, né? E diferente na escrita. Então quer dizer, ela já é um pouquinho mais complicada ou mais fácil do que a homógrafa. Porque a homógrafa é assim, polícia e policia, fábrica e fabrica. Então, eu escrevo do mesmo jeito, fábrica. Tira o acento, fabrica. Existe? Existe. A fábrica fabrica. Fica meio assim estranho, mas ele fabrica bons produtos. É verbo. Agora, se eu falar, eu trabalho na fábrica, aí é uma proparoxítona, tem que ter acento. Então, ela é um caso de homógrafa. Eu escrevo do mesmo jeito, só que na pronúncia tem diferença. Aí, por haver essa diferença, eu corro lá na regra de acentuação. Porque fábrica é proparoxítona, tem que ter acento. Fabrica é paroxítona terminada em A, não se acentua. Beleza? Então vamos para as de som igual agora, ó. Eu falo, leio eu aqui acender e eu leio aqui acender. Legal. Então se eu tô falando para você, você não sabe de qual que eu tô falando, né? Porque o som é igual. Mas na hora de eu escrever, eu tenho que ver aqui, ó. Acender, atear fogo, né? Acender o fósforo é com C. Agora, se for no sentido de ascensão, aí é SC, tá? Então, quer dizer, na hora que eu ouço as homófonas, o fone de ouvido é para eu ouvir o som. Então, as homófonas têm o mesmo som. Essa daqui tem jogo, jogo. Fabrica, fábrica. Não tem o mesmo som, tem a mesma escrita. Então, é homógrafar. Agora, acender, acender. Legal. Sessão, sessão, sessão. Legal. E aí? Na hora de eu escrever que vai aparecer a diferença. Então, na hora de classificar, é só olhar isso. Quando eu falo o mesmo som, então é o mesmo som. Quando eu escrevo, a escrita é igual, mas o som é diferente. Então, grafia igual, homógrafa. Tá bom? Então, aqui tem mais alguns exemplos. Consertar é clássico, né? Aí, como que eu faço para saber, professora? Lembra que o consertar... Ixi, aí eu vou lá em outra, né? Tem o conserto
Ih, não consertou nada, né? E tem o concerto, que vem do verbo também, né? Ó, concerto. Né? Então aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um substantivo. Aí, como que eu vou fazer para você? Lembra que o C é clave. Clave de sol. Ah, mas tem o Sá, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se você complicar, complica para você. Né? Eu estou tentando fazer alguma coisa para você relacionar esse C com música. Pensa num concerto. Ele vai ter o regente, tem a clave de sol. Então pensa nesse C de música. Aí é um concerto musical. E esse consertar com S é de reparar algo, tá? Aí eu acho mais fácil, eu lembro a diferença porque eu memorizei assim. Se você conseguir uma outra maneira mais fácil para você, vale a sua, tá? E a cela, lembra que essa cela aqui, lembra de cadeia, mas não é só ela, tá? É uma cadeia, né? Não é, pensa só na cadeia, mas é uma cela, um compartimento. Então eu guardei dentro de uma cela, é como se fosse célula, né? Diminutivo, tá? Agora eu tenho palavras que são, além de homógrafas, elas são também homófonas. Então o que pode acontecer com ela? Ó, ela é considerada perfeita, às vezes pode aparecer esse nome para vocês, né? Ela é igual na escrita e igual na pronúncia. Porque pensa bem, ó. O exemplo que eu dei de fábrica e fabrica. Então vamos supor, fábrica, fabrica. Escreve do mesmo jeito. Ah, mas tem um acento. Não tem problema, porque eu tenho que obedecer a regra de acentuação. Mas eu não mudo nenhuma letra. Então, elas escrevem igual, mas eu pronuncio diferente. Então, escreve igual é grafia. Homógrafa. Aí lá, acender, acender. Ixi, é com C ou é com SC? Então, na hora de eu escrever, dependendo do sentido que eu queira dar, é com C. Dependendo, é com SC. Então, quer dizer, eu vou escrever diferente. Mas a pronúncia é igual. O som é igual. Fone, né? Fonética. Fonética é o som da palavra, né? O som da letrinha. Então, o fonema é o mesmo. Então, ela é homófona. E agora essas daqui? Eu vou ler. Caminho, caminho, cedo, cedo, livre, livre. Legal. O mesmo som, a mesma escrita. Como que eu vou saber se ela é substantivo, se ela é verbo? Como? Dentro do contexto. Então, essas daqui, essas palavrinhas consideradas homógrafas e homófonas, né? O nome é mais complicado do que elas. Então, o que acontece? Eu quero usar a palavra caminho, que é caminho, como substantivo. Como que eu faço isso? Eu posso pôr um artigo antes. Eu procuro um caminho mais fácil de aprovação. Substantivo. Por quê? Porque se eu usei um artigo, antes do artigo, ou antes do substantivo, geralmente vem um artigo. Ou então, este caminho é mais fácil. Substantivo, eu tenho um pronome antes, tá? Ou então, agora se eu colocar pronomes pessoais, eu caminho calmamente, né? Então aí eu já troquei para verbo. Então, como eu vou saber a diferença de classe gramatical do significado dessa palavra se as duas são escritas e pronunciadas da mesma maneira? A homógrafa dava para perceber, a homófona também. Mas e essa daqui, professora? Como que eu vou saber se ela escreve igual e pronuncia igual? Dentro do contexto. O exercício vai te dar dentro de uma frase, né? Porque aqui, ó, ele está livre. Livre as pessoas desse mal. Eu estou dando uma ordem, né? Espero que ele livre todos vocês dessa doença, tá? Espero que fiquemos livres, só que eu já vou passar para o plural, né? Mas aqui também, ó, todos estão livres, né? Espero que fiquemos livres. Aí ainda continua sendo adjetivo, tá? Então, como que eu troco? Esse daqui vai ter que ser um imperativo. Livre-me do mal, já é verbo, tá? Então, dentro de um contexto que eu percebo a diferença de classe gramatical entre as palavras que são classificadas como homógrafas e homófonas, já que elas são escritas e pronunciadas da mesma maneira. Parônimo. Agora o parônimo lembra de par. Eu memorizei, né?
mais fácil assim. Porque aí são aqueles pares de palavras que geralmente a gente tem a dificuldade de lembrar. É eminente ou iminente? Eminente é quando eu quero dizer alguma coisa de ilustre. Aí sabe o que eu faço? Ilustreminente. Não creio. Eu gosto de complicar. Então, quando ele fala, ele é um eminente ministro, ele é um ilustre, né? Então, ilustre eminente. Então, quando eu quero dar esse sentido, é com E. Quando é o sentido de que vai acontecer, é um fato iminente, é imediato, vamos pensar assim, quer dizer, está para acontecer, aí é com I. Mas se eu memorizei um, eu já eliminei o outro, né? Então, caso caia na sua prova. Agora aqui, ó, osso e ouço. Ela não pode ser classificada como homófona, porque não tem o mesmo som. Osso, ouço, né? E não pode ser classificada como homógrafa, porque, olha, dá uma olhadinha, né? Uma com SS, né? Um dígrafo, e a outra com C cedilha. Então, eu não posso entrar naquela classificação. E ela também não é homófona e homófona, porque homógrafa, porque ela não escreve igual. Então, ela entra no parzinho. O parzinho que nos deixa em dúvida, igual mandado e mandato. Não sei se eu coloquei o mandado e mandado. Coloquei. Mandato e mandado. Eu fui mandado. Eu cumpro ordem. Eu sou mandado aqui. Eu tenho um mandado de busca e não um mandato. Porque o mandato, apesar... O que é o mandato? Lembra mais, a gente usa mais de candidato. Lembra? Mandato, candidato. Porque o nosso voto, de grosso modo, é como se fosse a nossa procuração para que ele nos represente, para que eles nos representem lá no Congresso, né? Infelizmente, eles não tiveram essa aula. Então, eles não sabem que eles nos representam. Então, eles têm a nossa procuração para nos representar. Só que fazem coisas que nós não faríamos. Pelo menos a maioria da população não faria. Então, eu associo mandato com candidato, até porque vai rimar, né? Ó, candidato, e aí você lembra que o prefeito tem um mandato de 4 anos. Agora, o mandado é de prisão. Eu fui mandado aqui para cumprir uma ordem, e eu estou com um mandado de prisão, tá? Eu fui mandado aqui, né? O juiz que dá a autorização para que eu cumpra o mandado. E os políticos cumprem mandatos, tá? Então aqui tem outros, ó, o soar e o soar. Quem soa é porque emite algum som. Nós soamos? A gente emite som, né? Nós falamos. Geralmente quem soa é o sino, soou o sino da igreja, né? Porque ele emitiu o som do sino. E o suar é o transpirar, é o nosso suar, suave, suador. Né? Ah, eu estou soando bastante. Nossa, está muito barulhento. Né? Aqui o nosso famoso tráfico e tráfego. Lembra do tráfego de trafegar? Se você pensar no verbo, eu acho que fica mais fácil do que no substantivo. Aqui é traficar. Verbo. Traficante. Substantivo, né? Então, o traficante pratica tráfico, né? E o transeunte trafega. Então, se você lembrar do traficante, você já elimina o tráfego, né? Aí você sabe, o tráfego de veículos, o tráfego, né, está constante, está elevado. Então, quer dizer que está passando muito carro, né? Ou tráfego de pessoas. Mas é relativo a movimento. Ilegal, movimento legal. Aqui é um movimento ilegal. As variações nos significados, tá? Então, agora que a gente trabalha com o sentido do dicionário, que é o sentido real da palavra, denotativo ou denotação, e o conotativo ou conotação. Como as bancas cobram isso? Elas dão um texto ou uma tirinha e depois dá algumas frases e fala onde há sentido figurado. Onde a palavra foi empregada com sentido figurado no texto. Né? Então você tem que ver que às vezes ele fala, nossa, eu penei para fazer esse exercício. Ah, e aí lá dentro do contexto fala, nossa, eu levei 1000 anos para entender aquilo.
1000 anos? Ele nem vive isso. Então foi esse trecho do texto, utilizou uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. Conotativa eu não faço muito, mas por quê? Se você decorar que o D de denotação é o D de dicionário, ou seja, é o sentido real da palavra, você já descartou a conotação. Então, conotação é que sentido? O sentido colorido, né? O sentido fantasioso, o sentido figurado. Beleza? É isso que está escrito aqui, tá? Ó, o sentido conotativo é aquele que eu dou um outro significado para a palavra. Ele é um gato. Aí você pensa de quem que ela está falando, né? Pode ser do gatinho mesmo, porque eu amo gato. Mas eu posso dar esse gato o sentido de uma pessoa bonita, né? No caso, um homem bonito. Ou então fazer um gato, que já é a coisa ilegal. Então, dependendo do contexto, a mesma palavra adquire vários significados. Aí eu estou trabalhando com a conotação. Tá? E aqui eu dei o exemplo do gato, né? Então, não precisa nem perder tempo. A polissemia que estava ali é porque quando eu trabalho com palavra denotativa, eu posso dar a ela, nesse caso, vários sentidos. No sentido real, que seria o denotativo, então, eu tenho um gato branco. Então, eu estou usando a palavra gato no sentido denotativo. Aquele homem é um gato, tá? Sentido conotativo. Ele fez um gato na energia. Então, é um sentido conotativo que dá uma noção de que fez alguma coisa ilegal, deu jeitinho dele. Então, quando essa palavra é empregada em vários pontos, e em todos os pontos ela assume um significado diferente, eu falo que é a polissemia. Poli é muitos. Semia lembra de semântica, vários significados. Difícil cair em concurso, tá? Mas é bom que você saiba o que é essa palavra, porque vai que aparece, né? Mas geralmente o concurso vai cobrar antônimo e sinônimo, denotação e conotação, tirando do texto e falando qual dos itens apresenta a utilização denotativa ou conotativa. E quanto às homógrafas e homófonas, o que eles vão adorar e que dá para entrar também em ortografia é deixar lacunas para você procurar, respectivamente, qual preenche qual lacuna, tá? Então, é questão de decorar um pouquinho, mas não é muito complicado, dá para fazer umas relações e aí você acaba matando a charada e sendo aprovado no concurso. Tá legal? Boa sorte!